Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Parábola do Filho Pródigo, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. Disse ainda: Um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu bem os bens entre eles. Pouco depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para seus campos, cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e reveste-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado? Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Então, esta é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre parábola do filho pródigo. Agora vamos fazer um aprofundamento sobre o que a mensagem do Evangelho
está trazendo para nossas vidas. Mas antes quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, sobre esse estudo. Compartilha para que mais uma irmã e um irmão possa fazer parte deste estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, a parábola do filho pródigo é uma das parábolas da misericórdia narradas em Lucas. Essa parábola, ela está estruturada em três pontos principais. O primeiro ponto é a liberdade de escolha. O segundo ponto é o arrependimento. E o terceiro ponto é a misericórdia de Deus. Então, aqui, a parábola, ela começa com a escolha de um dos filhos que pede parte da herança. O pai, mesmo sabendo da imprudência do filho, ele concede. Assim como Deus muitas vezes, ele nos atende, né? A nossa insistência em querer fazer do nosso jeito, Deus permite, não porque ele quer que a gente se prejudique. Deus permite como parte do nosso crescimento. Porque quando você faz uma escolha, você vai ter uma maior compreensão que Deus, na verdade, estava querendo te proteger, né? Ele queria te livrar de um erro, mas, por outro lado, ele permite que você faça a sua escolha. E esse filho faz a sua escolha, gasta os bens de forma inoportuna, e aí, para quem não sabe, a palavra pródigo, né, filho pródigo, a palavra pródigo quer dizer esbanjador, aquele que gasta mais do que tem. Por isso o nome da parábola, parábola do filho pródigo, do filho esbanjador. E aí ele gasta tudo, né? Ele pega a herança e aí ele gasta tudo. E aí vem uma grande fome, e aí ele começa a passar por privações e aí ele cai em si e percebe o erro que cometeu. E aqui entra a segunda parte, que é o arrependimento. Quantos e quantos de nós, né, que somos donos de si, eu tenho certeza, eu sei o que eu estou fazendo, e de repente você percebe no buraco que você entrou, né? Quando você está em situação de pecado, você se distancia de Deus, aí você percebe o quanto você é fraco, o quanto você não consegue enxergar na escuridão, o quanto você ainda precisa lidar melhor com as suas escolhas. E qual foi a primeira coisa que esse filho percebeu? Ele percebeu que ao lado do pai, ele tinha proteção, ele tinha alimento, ele tinha cuidado. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós vamos ter essa percepção de falta de cuidado. Quando a gente fica pelo nosso próprio cuidado, a gente percebe o quanto ainda somos pequenos, o quanto nós precisamos crescer diante de Deus, o quanto nós precisamos amadurecer. Mas aí esse filho também ele tem uma decisão, porque em meio ao arrependimento vem a decisão. O arrependimento ele não pode ser um auto-martírio, né? Nossa, o quanto eu errei, eu mereço tudo isso. Deus não quer que você fique se martirizando, porque esse filho simplesmente, mergulhado no seu orgulho, ele poderia se manter ali no erro e se autodestruir. Mas não, ele tem uma decisão. Eu errei e eu preciso me retratar com meu pai. Só que eu não posso mais me relacionar na condição de filho. Eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. E aí entra a terceira parte, que é a misericórdia de Deus. Deus ele não aceita que o filho abra mão de ser chamado de filho. Aliás, aqui o pai mal deixa o filho se justificar. Ele corre, abraça e beija esse filho e pede que cuidem dele, né? Que ele coloque um anel no dedo, sandálias e roupas novas. É assim que Deus nos acolhe, com alegria.
porque ele sabe que quando nós estamos em situação de pecado, nós vamos ficar descuidados. Então, a primeira coisa, quando Deus nos acolhe, é restituir o cuidado que ele tem conosco. Esse é o primeiro impacto. E aqui tem um discurso importante também aqui do pai, quando ele fala que este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. O que que é morto para Deus? Quando você está em pecado, para Deus você está em estado de morte, porque o pecado, ele é uma prisão. Jesus ele trouxe um novo olhar sobre a questão do pecado. Ele sai do campo da culpa. E aí ele vê que nós somos prisioneiros, o pecado nos escraviza, né? Então, nesse período, nós estamos mortos. Então, por isso que Deus fala que esse filho estava morto. E ele tornou a viver quando ele se arrependeu e voltou para o Pai. Ele estava perdido e foi reencontrado, ou seja, ele estava na escuridão e voltou para a luz. E isso é motivo de alegria e de celebração no reino de Deus. Em outra passagem, Jesus ele fala que haverá mais alegria por um só pecador arrependido do que por 1.000 justos, que os anjos se alegrarão no reino de Deus. Da mesma forma, nós precisamos nos alegrar quando uma irmã, quando um irmão se arrepende e volta para Deus. Ao contrário do que acontece com o filho mais velho. E quando ele volta do campo e vê aquela festa, ele se indigna. Como assim? Está festejando para esse daí que esbanjou toda a herança. Eu estou aqui lado a lado trabalhando com meu pai. Aqui Jesus, ele cita essa parábola para as autoridades religiosas. Por quê? Porque eles se sentiam melhores do que os outros. Aqui Jesus ele quer dar uma lição nas autoridades religiosas. Esse filho mais velho são as autoridades religiosas daquele tempo, porque eles não acreditavam na redenção. Eles não acreditavam que outros povos e nações deviam ser tratados como irmãos, como irmãs, que eles não eram seus próximos. Então aqui Jesus ele dá uma lição, que qualquer um que está no pecado pode voltar para Deus, que não se pode fechar que a religião, né, que a espiritualidade não é um ciclo fechado. Todos devem ter acesso a Deus. Então, esse filho que se arrepende é cada uma de nós. Independente da sua condição, se você está hoje na igreja, se você celebra hoje essa proximidade com Deus, ou se você não tem religião nenhuma, sempre existe uma oportunidade de encontro com o Pai. Amém? Então, que nós não sejamos esse irmão mais velho que acha que o outro irmão não tem mais jeito. Quando Deus fala que você sempre esteve conosco, comigo, se você está hoje em harmonia com Deus, alinhado espiritualmente com o Pai, você não precisa se preocupar. Deus não precisa fazer festa o tempo todo, porque Ele sabe que você já está com Ele. Então Deus quer trazer aquele irmão que está mais distante. É aí que Ele precisa colocar a sua maior energia. Se você tem um filho ou uma filha, você não vai se preocupar mais com aquele que está doente, com aquele que está viajando, que está distante de você, com aquele filho que está desnorteado, sem rumo na sua vida, e aquele filho que está do seu lado, mais consciente, que está com a vida organizada, você vai se preocupar menos, não porque você ama menos, é porque você sabe que aquele filho já está com você. Da mesma forma é Deus. Se você já está no plano de Deus, e aí você também tem uma tarefa aqui nesse plano material de buscar a ovelha perdida, buscar aquele que está na escuridão e trazer para a luz. Amém? Então, essa é a mensagem da parábola do filho pródigo, né? Então, lembrando, estruturada em 3 pontos: a escolha, o arrependimento e a misericórdia, porque nem todo arrependimento ele gera uma decisão. Nesse caso, o filho se arrependeu e tomou uma decisão: vou me reconciliar com meu pai. Quantos que se arrependem
e acabam se afogando no seu pessimismo. Agora a vida acabou para mim, eu errei. E aqui Deus está dizendo que sempre há uma chance. Deus nunca vai fechar a sua porta para você. Amém? Independente de seja qual for o seu erro, Deus sempre acolhe. Mas você precisa se apresentar diante de Deus e mostrar arrependimento. E assim deve ser nas nossas vidas. É que vamos trazer então esse exemplo do filho pródigo para as nossas atitudes. O problema não é errar, o problema é permanecer no erro. Esse filho errou, se arrependeu e tomou uma decisão. Quando você estiver no erro, independente do nível desse erro, tome uma decisão, peça perdão e se reconcilie a Deus, que a sua vida vai melhorar. Você vai conseguir enxergar com mais nitidez os seus caminhos. E a gente sempre ter a certeza de que nós produzimos os nossos próprios obstáculos. Nem sempre a vida te coloca obstáculo. Muitas vezes nós produzimos o nosso obstáculo. Deixamos de ver coisas que estão ali na nossa frente, porque nós não prestamos atenção. Nós estamos sempre olhando para o futuro, sem perceber que você precisa construir um presente para que o seu futuro aconteça da melhor maneira e sempre com Deus. Amém? Então, muita paz, muita luz, muito sucesso nas suas escolhas, muita conquista, paz e luz na sua vida. Forte abraço.